Pronto, tá gravando. Boa tarde, pessoal. Eu sou Samantha e esse é Luiz. Hoje a gente vai falar sobre estruturas de decisão para vocês hoje. Tudo certo? Ok, bora lá. Certo. Primeiramente, a gente tem que entender o que significa uma estrutura de decisão. Por exemplo, a gente quer ir no supermercado e a gente tem várias opções de um determinado alimento. Por exemplo, você tem várias opções de leite condensado, diversas marcas. E você tem um orçamentozinho. Ah, eu não quero gastar tanto no leite condensado. Aí você vê qual é o preço mais barato, né? Ou então aquele que você mais gosta, se ele está no preço bom e por aí vai. A estrutura de decisão é isso. Você reúne dados e. Pera, tem uma pessoa querendo entrar. E, certo. Continuando. Uma estrutura de decisão vai ser algo que você vai ponderar, vai escolher a melhor situação na qual. Eu vou começar de novo, desculpa. Bem, estrutura de decisão. Estrutura de decisão, você pode imaginar a estrutura de decisão como um rio. No rio você vai ter várias bifurcações. Dependendo de onde você vá, você vai ser levado para algum lugar. E vai ter diversas condições para que você chegue naquele lugar. Vamos dar o exemplo do supermercado. No supermercado, você quer comprar leite condensado para fazer um brigadeiro. E você tem um orçamento, você não quer gastar tanto, mas também não quer algo tão barato. Vai que você queira fazer um brigadeiro bem especial. Aí você vai lá, você fornece os dados, você tá lá olhando. Ah, esse aqui é 4,50, esse é 6,35, 7,20, por aí vai. E você vai lá estabelecer uma condição para que você compre aquele leite condensado e você possa usar para fazer o seu brigadeiro. Não é isso? Pronto. Tipo de decisão é isso. Você estabelece uma condição, se ela for verdadeira, ela vai, por exemplo, para esse comando. Se ela for falsa, ela vai para o outro. Até que chegue ao fim e você tenha a sua escolha, ou então uma informação para você realizar um próximo passo. Luiz, gostaria de complementar, Luiz? Não, vamos passar para os operadores e dar. Tá. Tudo certo. Pronto. No estudo de condição, a gente vai ter dois tipos de operadores. A gente vai ter os operadores relacionais e os operadores lógicos. O que são os operadores relacionais? Eles vão verificar igualdade, se os valores que você está comparando, se um deles é maior ou menor do que o outro, se eles são diferentes, se são maiores ou iguais, ou menor ou igual. No Python, essa aqui vai ser a nossa formatação para a gente utilizar os nossos operadores relacionais. Dois sinais de igualdade vão representar a igualdade. A gente viu na primeira aula, quero dizer, na semana passada, que quando a gente vai declarar uma variável, a gente só usa apenas um sinal de igual, né? Por exemplo, você cria uma variável A e ela recebe o valor 5. Aqui já vai ser diferente. Por exemplo, você quer comparar dois valores. Eu quero comparar o valor da variável A e o valor da variável B. A gente vai ver se eles são iguais utilizando esses dois sinais de iguais. Para verificar se um é maior do que o outro. Por exemplo, aqui vai um A, aqui vai o B. E por aí vai. Mais na frente a gente vai mostrar alguns exemplos práticos e vai ficar bem mais claro de vocês entenderem como é que vai ser isso. Tudo bem? Beleza. Em relação aos operadores lógicos, né? Só dando uma contextualizada assim um pouco melhor, a gente tem vários tipos de dados primitivos. Acho que vocês já viram também, né? Que, por exemplo, tem um dado do tipo inteiro, de ponto flutuante, de texto e tal. Mas um tipo primitivo de dado é o booleano. Esse valor booleano, né, para quem não conhece esse tipo de dado, ele só pode assumir dois valores. Ou ele é verdadeiro, ou ele é falso. Então, se você tem uma variável e ela é do tipo booleano, assim, vamos dizer assim, certo que em Python a gente não define isso muito bem, mas
se a gente quer atribuir um valor booleano a uma variável, então esses valores eles só podem ser verdadeiros ou falsos, né? True ou false. Então a gente meio que pode comparar esse dado booleano com uma lâmpada. Lâmpada ela só tem dois estados, né? Ou a lâmpada está acesa ou a lâmpada está apagada. Então a gente pode considerar como se fosse tipo a lâmpada acesa como verdadeiro e a lâmpada apagada como falso. Então é nessa parte de operadores relacionais e lógica a gente vai trabalhar muito com dado booleano, muito com com condições serem verdadeiras ou falsas. Então já dando essa contextualizada, né? A gente tem os operadores lógicos também, como vocês podem ver aí no slide, são 3 operadores, os operadores mais importantes que tem, né? Os nativos aí do Python. Tem o NOT, que é a operação de negação, tá vendo ali que é o não, é uma negação. Tem o AND, que é I, e tem o OR, que é OU. E a gente vai passar agora mais uns exemplos para isso ficar mais claro para vocês. Pronto. Tem agora o primeiro operador lógico é esse NOT. Aí, como vocês podem ver também no slide, tem dizendo que é a tabela verdade do operador NOT. Mas o que é a tabela verdade, né? Essa tabela verdade, com a tabela verdade a gente consegue definir o valor lógico de uma sentença ou de uma determinada proposição, né? Então, por exemplo, nessa primeira tabela verdade do operador NOT, a gente pode ver assim, na primeira linha lá, tem um V na primeira coluna e tem um F na segunda. Então, como é que a gente lê uma tabela verdade? A gente considera esse V1 como se fosse uma condição. Então, se a gente tem uma condição e essa condição é verdadeira, então se a gente bota o operador lógico NOT nessa condição, ou seja, NOT V, que é a segunda coluna, ela é falsa. Vou dar um exemplo melhorzinho. Vamos supor que a gente acordou e está chovendo. Então, o está chovendo pode ser considerado uma sentença. Então, você acordou, olhou pela janela e viu que realmente está chovendo. Então, a gente pode considerar que isso é verdadeiro, não é? Isso é verdadeiro. Mas se a gente usa o operador NOT e bota o NOT e essa sentença depois, ou seja, está chovendo, então quer dizer que isso vai retornar um falso. Porque como a sentença é verdadeira, o operador lógico NOT, ele vai negar essa sentença. Então sempre vai ser o contrário do que ela realmente é. Então a tabela verdade do operador NOT é isso. O que for verdadeiro vira falso e tudo que for falso vira verdadeiro. É só negar a sentença ou só negar as condições que dá certo. Isso. Você pode imaginar assim, como o Luiz falou sobre a lâmpada. A lâmpada pode estar acesa ou estar apagada. Imagina que inicialmente ela está acesa e você não quer que ela fique mais acesa. Você taca um NOT lá e ela deixa de ficar acesa para se encaixar com o que você, sei lá, algum projetinho que você quer fazer. Vai que você queira mexer com eletricidade e queira testar uma coisa, né? Enfim, mesma coisa para o falso. Tá lá apagada e você coloca algo no seu circuito que deixa a eletricidade passar e a lâmpada acende. Isso. Pronto, aí o próximo operador lógico, né, que a gente vai ver é o AND. Pode ver que a tabela verdade dele é um pouquinho maior, né, que a passada. Mas por quê? Porque o NOT ele não precisa de mais de uma condição, né, para ser realizada. Agora, no AND, ela vai precisar de pelo menos 2 condições para gerar algum resultado. Então, a gente vai continuar levando em consideração que V1 e V2 são sentenças, né, são algum tipo de condição, e o V1 AND V2 após a aplicação desse operador lógico nessas sentenças, nessas condições. Então, o AND literalmente o que tinha lá naquela primeira tabela. É uma coisa e outra.
só vai ser verdadeiro se as duas condições forem verdadeiras. Se uma das duas condições deixarem de ser verdadeiras, então toda a sentença vai ser falsa. Um exemplo: eu quero comer bolo, eu digo assim, eu quero sair, eu quero comer bolo e sorvete. Então, eu só vou ficar satisfeito se eu comer bolo e sorvete. Isso, é. Eu só vou ficar satisfeito se eu comer bolo e sorvete. Se eu comer apenas bolo, eu não vou ficar satisfeito. Eu quero comer bolo e sorvete. Então, vamos dizer que V1 é comer bolo, V2 é comer sorvete, e V1 e V2 é comer bolo e sorvete. Então, na primeira linha eu tenho comer bolo e sorvete. V1 é comer bolo, então comi bolo verdadeiro, comi sorvete verdadeiro. Então a proposição total, comer bolo e sorvete, vai retornar verdadeiro. Porque as duas são verdadeiras. Mas aí, se eu comi bolo, mas não comi sorvete, que é o que tem na linha 2, então vai retornar um falso, né? Então eu tenho que comer os dois. O mesmo acontece se eu não comer bolo, mas comer sorvete, vai ser falso. E se eu não comer nenhum dos dois, também vai ser falso. Então, só dando uma resumida, o AND, todas as condições têm que ser verdadeiras para retornar um verdadeiro. Isso. Outro Aí, exemplo aqui que a gente tem. Pode ir, Luiz. isso, beleza. Esse exemplo aqui também está bem mais visual. Eu tenho a proposição RG AND CPF. Então, eu só vou retornar verdadeiro, só vai ser retornado verdadeiro se existir os dois. Nessa primeira linha, a gente pode ver que tem o quê? Tem uma carteira de motorista e tem o CPF. Tem o CPF, mas não tem o RG. Se não tem os dois, então é falso. Pode ver igual a F, falso. No segundo, a gente tem o RG, mas não tem o CPF, né? Um passaporte. Ó. Então, também vai retornar falso. Aí, essa terceira, eu tenho o RG e tenho o CPF. Se eu tenho os dois, né? Então vai retornar verdadeiro. E na última, a carteira de motorista e CPF, né, que seria tipo falso para os dois, não tem nem RG nem CPF, então vai retornar falso. Então essa. Isso aí. Isso aí você pode ver muito assim quando você está fazendo cadastro em alguma coisa. Por exemplo, você está fazendo seu cadastro para fazer a vacinação, né? Eles vão pedir alguns documentos. Se estiver faltando um, já não faz mais o cadastro. Isso aí é um exemplo de uma aplicação que você pode fazer em um programa. Você pode programar algo que verifica se tem aqueles dados que você precisa para seguir para o próximo passo. Exato. Aí, o terceiro operador lógico é o OR. Ele é, como a gente viu lá no começo, é uma coisa ou outra coisa. Então, se uma condição ela for satisfeita, então já retorna o verdadeiro. Se eu aplicar, por exemplo, no mesmo conceito que eu dei lá de comer bolo e sorvete, eu quero comer ou bolo ou sorvete. Então, um dos dois eu já vou ficar satisfeito. Então, se uma das condições for verdadeira, eu já consigo retornar um verdadeiro. Como a gente pode ver essa tabela verdade. Se a condição 1 for verdadeira e a 2 for verdadeira, ótimo, eu vou retornar um verdadeiro. Aí na segunda linha, a primeira condição for verdadeira e a segunda for falsa, eu consigo retornar um verdadeiro também, porque é um dos dois. Eu só quero saber que um dos dois seja verdadeiro. Esse operador lógico. Então, na terceira linha também, a primeira é falsa, mas a segunda é verdadeira. Como a segunda é verdadeira, então eu vou retornar verdadeiro também. Agora, na última, as duas são falsas. Então, como não tem pelo menos uma verdadeira, então vou retornar falso também. A gente vai ver aplicado no mesmo exemplo aí dos documentos. Agora, né? A mesma proposição de RG e de CPF, só que ao invés do AND, é um OR. É outro operador lógico. Então a gente vai obter uns resultados diferentes do que a gente viu. A gente está vendo aí na primeira linha carteira de motorista e ou CPF. Como é ou, eu não tenho carteira de motorista na proposição, mas eu tenho CPF. Como é ou, então vai retornar o verdadeiro. É um dos dois. Na segunda linha também é passaporte ou CPF. Como é ou,
se eu tenho o CPF, não, o RG. Como eu tenho o RG, então vai retornar verdadeiro também. Na terceira linha, eu tenho os dois. Eu tenho tanto RG como eu tenho o CPF. Como é pelo menos um, então eu também vou retornar verdadeiro. E na última linha, eu não tenho nenhum dos dois. Eu não tenho nem RG, nem tenho CPF. Então, como não tem nenhum dos dois, não tem pelo menos um, então é retorno falso, né? Isso. Aí agora a gente vai entrar na parte prática. Bora lá começar a programar. Bora lá conhecer as estruturas de decisão no Python. A gente vai ter 3 comandos diferentes. Vamos iniciar com o if, que em português significa se. Se condição for verdadeira, faça isso. Se não, faça aquilo. É assim que vocês vão codar. Essa aqui vai ser a formatação do if no Python. Você coloca um if, entre parênteses você coloca a sua condição. Por exemplo, se A é maior do que B, bloco verdadeiro. Ou seja, se A for maior do que B mesmo, vai entrar aqui. E vai me retornar a próxima instrução que eu coloquei no meu programa. Aqui tem uma imagem mais ilustrativa. Um teste de decisão, a gente realiza o nosso teste, no caso, a nossa condição. Se ela for verdadeira, ela entra no nosso bloco do if, que no caso é a instrução que fica aqui. Se não, vai para outro lugar, não vai entrar aqui, vai acabar indo para outro caminho, ou então o programa acaba, dependendo do que você estiver fazendo. E uma coisa muito importante da gente ficar lembrando é a indentação. No Python, a gente não tem, por exemplo, uma chavezinha no início e no final, ou seja, não tem nada tipo assim, fechando visualmente, sabe? Então, por isso que a gente tem que ficar atento à indentação. Por exemplo, eu tenho minha condição. Se minha condição for verdadeira, eu quero que ela execute aquilo que eu preciso fazer. No caso, a minha instrução tem que estar dentro do meu if, ou seja, eu tenho que ter esse recuo. Se não tiver esse recuo, não vai entrar dentro do if, vai fazer alguma outra coisa. Por exemplo, eu tenho A e B. Eu quero ver se A é maior do que B. Se for maior do que B, eu vou querer printar Olá Mundo. Certo? Mas e aí? Eu não coloquei a indentação. Aí não vai me aparecer aquela mensagem. No caso, esse aqui, o primeiro valor é maior. No caso, se eu deixar embaixo mesmo, sem ser assim dentro, ele não vai me aparecer essa mensagem. Outra coisa que a gente tem é o if-else. No caso, a gente tem o nosso se, que é a nossa primeira condição. Se a gente tiver várias condições, a gente pode fazer vários ifs. No caso do Python, a gente vai usar um elif, que é a junção de um se e um se não. No caso, ele vai ser algo assim. Aqui a gente vê que esse é o nosso comando if, né? Teste de condição, se o verdadeiro vai aqui. Se não, vai para algum outro lugar. Quando a gente tem vários ifs, fica até mais visível de a gente colocar muito mais instruções. A gente pode fazer o seguinte. Eu quero ver se A é maior do que B, se B é maior do que A, se A é menor do que B, e por aí vai. Por exemplo, eu estabeleci uma condição, se ela for verdadeira, ela vem para cá. Se não, ela vai para o meu outro bloco de instrução, que no caso é o se não, que no caso é um bloco falso. A gente vai fazer alguns exemplos, vai ficar mais claro de vocês entenderem, certo? Peraí, rapidinho, só para... Tem gente querendo tirar dúvida. Eu não sei, tipo... A Giovana perguntou aqui, a estrutura sempre será um if e um operador lógico, assim, mais um operador lógico. Aí, como vocês estão vendo aí na tela, tem mais esse formato, assim, if, aí abre e fecha parênteses, aí tem esse nome condição. Esse condição, como eu falei mais cedo, né, esse condição, ele precisa ser um valor booleano. Como ele vai retornar esse valor booleano, não faz muita diferença assim. Mas esse condição, necessariamente, ele tem que ser um booleano. Então, por exemplo,
Se eu crio uma variável e atribuo aquela variável o valor verdadeiro, e eu só botar, por exemplo, if e boto essa variável no lugar da condição, então ali vai ter verdadeiro, mesmo não tendo um operador lógico, sabe? Então o operador lógico ele vai nos auxiliar a obter o dado booleano que vai ocupar o lugar dessa condição. Como teve no exemplo passado, por exemplo, A maior que B. Se o A fosse 5 e o B fosse 4, então naquela proposição que tinha lá A maior que B, ia retornar true, verdadeiro. Então no lugar de condição, ao invés de ter A maior que B, vai ter if, entre parênteses, true, que é o verdadeiro. Mas isso vai ficar bem mais claro nos exemplos que a gente vai dar, beleza? E Isso. Paula também teve uma dúvida aí, desculpa, Samantha. Não, Ela tudo falou bem. aí, a indentação é dada pelo sinal de 2 pontos. A indentação é mais a organização do código, né? Então, por exemplo, como a Samantha falou, na linguagem Python, a gente não tem meio que uma estrutura para definir um bloco. Por Isso. exemplo, na linguagem C, a gente consegue abrir e fechar um bloco de código botando chaves entre o bloco. Mas no Python não tem isso. Então, para que o Python entenda que um determinado bloco de código está relacionado a um if, a gente precisa meio que dar um espaçamento, meio que um tab mesmo, sabe? O tabzinho, para que ele fique perfeitamente, não é que é alinhado, mas que fique bonitinho aí, ó, do jeito que está ali no bloco de código. Isso. Ó. Eu tenho um Forma que if, ele fique condição, encaixado. fica encaixadinho. Então, em algumas IDEs que a gente programa, quando a gente bota o 2 pontos e dá o enter, ele já vai fazer a indentação certinho. Mas isso não é regra. Por exemplo, se você programar no bloco, escrever no bloco de notas, isso não vai acontecer, né, no editor de texto. Mas tem alguns editores de texto que se você botar o if, condição 2 pontos, ele já entende, isso aqui é Python, a indentação do Python é assim, e eu sei que depois dos 2 pontos de um if, ele vai precisar de um tab para encaixar. Então, ele já faz essa formatação direitinho. Mas é muito importante fazer essa questão da indentação, certo? Exatamente. Pronto, como o Pode Luiz falou. prosseguir. E como a Desculpa. gente está falando, não, tudo bem. Dúvidas precisam ser tiradas. No caso, esse aqui é um formato básico de se e se não. Eu tenho uma condição A maior do que B, se for verdadeiro, ele vai entrar no if. Se não for verdadeiro, ele vai cair aqui. Essa é basicamente a estrutura de um if e else. A gente vai ver agora que a gente pode fazer muitos ifs e elses para estabelecer várias condições. Por exemplo, eu quero verificar se um DDD que foi digitado é 84, se é 32, se é 11, 14, por aí vai. A gente vai ver isso mais na frente e também nos nossos exemplos práticos que a gente vai fazer já já. Mas é isso. Lembrando que no Python, sempre que você tiver um bloco assim, como um if, que você estabelece uma condição e quer que algo aconteça, se aquela condição for verdadeira, você tem que fazer aquele recuo, aquele tab. Certo. Só existe acompanhado do if, sem ser editado. Isso, pronto. Isso aqui é o que eu acabei de falar e o que o Luiz também complementou. Sempre que tiver um if e você quiser que algo seja executado dentro daquele if, se aquela condição for verdadeira, dá um tab. O mesmo vai valer para um else. E o elif... pera. O elif não é agora, não. Luiz, é com você. Opa, beleza. Vão ter alguns casos, né? Eu vou falar agora um pouquinho de estruturas alinhadas, como vocês podem ver. Vão ter alguns casos que para a gente conseguir ter, sei lá, um determinado comportamento, um determinado padrão assim de condição, vai ser necessário que a gente utilize várias estruturas condicionais alinhadas. Mas o que é tipo alinhada? Em resumo, é um if dentro do outro, é um if else dentro do outro, né? Uma estrutura dessa que a Samantha acabou de mostrar, um dentro do outro. Então, por exemplo, como vocês estão vendo aí o formato,
eu tenho um if, o if mais externo, que é o if da condição 1. Então, eu vou botar if condição 1. Se essa condição ela for satisfeita, ela vai entrar no no bloco de código desse if mais externo. Mas no bloco de código desse if pode ter qualquer coisa, inclusive outra estrutura de condicional, né? Outro if else. Então, como a gente pode ver, no bloco de código do if da condição 1, eu tenho outro if com a segunda condição. Então, como dá aí para ver nos comentários, né? Se um determinado código ele está dentro do if mais interno, que é esse da condição 2, então significa que aquele bloco de código ele só vai ser executado quando a condição 1 e a condição 2 forem verdadeiras. Então ele só vai entrar aí se as duas forem verdadeiras. É meio do jeito que está aí agora, ele meio que vai funcionar como um end, quase como um end. Se as duas forem verdadeiras, então ele executa essa parte. Agora, se ele estiver dentro do if mais externo, mas fora do if interno, ele executa quando a condição 1 for verdadeira e não entrou ainda na condição 2. Não executou ainda. Então, essa parte de... A gente está mostrando uma formatação assim de código, mas só com 2 ifs else, mas vão ter realmente coisas, vão ter programas que a gente vai precisar de, vários ifs alinhados, assim. Mas, e para não ficar, tão feio, porque fica muito desorganizado a gente botando, por exemplo, um if lá em cima e outro if embaixo, e cada if tem o seu else, né? Porque se não satisfazer a condição do if, ele vai lá para o else. Mas cada if tem o seu else. Então vai ficar essa estrutura bem desorganizada, bem feia, né? E bem difícil de ler também, porque tem a indentação, a gente começa a ver por dentro, fica esquisito. Então, para melhorar isso, a gente tem um comando no Python que é elif, como a Samantha está mostrando aí. A gente tem esse elif. O que significa esse elif? Esse elif nada mais é do que um else if. É tipo os dois. É a junção do else if. Eu tenho... Não sei, mostra aí. Passa aí. Certo. Bem rapidinho. A gente vai ter uma condição, se ela for verdadeira, vai cair aqui. Se vai cair aqui, e se não for nenhuma nem a outra, vai cair no else. Basicamente isso. Exato. Pronto. Aí dá para ver melhor o formato de como seria. Em condições normais, a gente teria um if, uma condição. Se for verdadeiro, ela entra no bloco do if. Se não for verdadeira, ela ia para o else. E lá naquele else, se a gente quisesse outra condição, a gente teria que botar mais um if e tal, e ia ficar bem feio. Então, esse elif, ele entra para estruturar melhor isso de fato. Então, por exemplo, tem uma determinada condição, mas ele não se encaixa no if. Se ele não se encaixa no if, por default, por padrão, ele deveria ir lá para o else. Mas aí eu tenho um elif ali. Um elif é meio que eu não quero a condição de cima, mas eu quero aplicar outra condição. Por exemplo, vamos... Quer falar alguma coisa, mano? Não, tranquilo. Eu quero aplicar outra condição. Então, funciona exatamente como else if. Se uma determinada condição for verdadeira, eu executo esse primeiro código. Se for falsa, eu passo para o elif, que é um else if. Então, se a condição do else if for verdadeira, eu executo o bloco de código dela. Se não, eu posso botar inúmeros else ifs embaixo do outro, sem precisar ficar alinhado, ou seja, realmente dentro do bloco, eu posso botar fora do bloco, entendeu? Então, fica bem mais estruturado a botar várias condições, uma embaixo da outra, né? Porque um exemplo que a gente... Pode falar.
Eu ia dar um exemplo aqui sobre uma aplicação que a gente pode fazer um if, vários elifs e um else. No Sim. caso, quando a gente está no fundamental, ou então assim no ensino médio, a gente deve ter visto os vários tipos de triângulo. Tem um triângulo equilátero, isósceles, obtusando e por aí vai. Aí a gente pode fazer o seguinte: a gente pode criar três variáveis, A, B e C, cada uma representando as dimensões do lado de um triângulo, e verificar, por exemplo, se A e B são iguais e o C é diferente de A e diferente do B. Ou seja, se A e B são iguais, ou seja, temos dois lados iguais, e o C é diferente, né, a gente resulta num triângulo isósceles. No caso, ele é assim: os dois lados dele são iguais e um é diferente. E a gente pode fazer várias condições para testar vários tipos de triângulo. Mas vai ficar bem mais fácil também, só falando assim, vai ficar bem mais fácil quando a gente mostrar uns exemplos aí, Isso. beleza? Então, é como tá mostrando aí. A gente tem um determinado teste, como Samantha falou, começou o programa. Aí a gente tem as três variáveis, A, B e C, dos lados do triângulo. Então, a gente vai fazer o primeiro teste. Se, como ela falou, A é igual a B e diferente de C, se for, então ele executa aquele bloco 1. Vamos supor que aquele bloco 1 está dando print, que é o triângulo Printando é na isósceles. tela. Isso, pronto, Isso. printando que o triângulo é isósceles. Vamos supor que o bloco 1 seja isso. Então, se for verdadeiro, né, A igual a B e diferente de C, então printei aqui no bloco 1 triângulo isósceles. Se não for, eu vou para o segundo teste, que esse segundo teste, né, quando ele vai para o segundo teste, seria o elif. Né? Se não for, eu vou fazer um segundo teste. Aí eu verifico né, se os três lados são iguais, por exemplo. Se os três lados forem iguais, ele vai no IES, né, vai para o bloco 2, aí printa, triângulo equilátero, por exemplo. Aí, se não for, eu vou para uma terceira condição, né, o else if. Se não for o segundo, eu vou para o terceiro e verifico uma terceira condição, sei lá, se for os três diferentes, aí printo o outro triângulo. E se não for nenhum dos testes, se não for nenhum dos testes que a gente fez, eu vou para o bloco 4, que esse bloco 4, na verdade, seria o else, né? Então, o primeiro seria o primeiro teste 1 e bloco 1 seria o if, aí o teste 2 e bloco 2 seria um elif, se não for o primeiro, ele vai para o segundo, aí o teste 3 bloco 3 seria outro elif, e o bloco 4 seria o else. Se não for nenhuma das opções acima, então só tem como ser esse bloco 4 aqui. Isso. Como a gente estava dizendo no início, a sua estrutura de condição é um rio. Ela segue um caminho e vai se bifurcando dependendo da condição. A correnteza está mais forte para cá, você vai para cá. Não, tá para lá e assim vai. E aqui a gente tem um exemplo de estrutura aninhada. Como a gente estava falando mais cedo. Que no caso a gente vai ter um if e vai ter um else. Mas dentro do meu else vai ter um if e um else. Dentro do meu else vai ter outro if. E por aí vai. Aí para deixar mais organizado, a gente vai usar um if, elif, outro elif e um else. Tá vendo, Luísa, tu falou aí agora, elif seria meio que para simplificar e não precisar colocar vários else ifs. Também é uma das coisas, mas como a Samantha acabou de falar, ajuda muito na questão da organização, né, deixar o código mais limpo, porque pode ver, uma estrutura aninhada, seria aí no lado esquerdo. A gente tem que, como o Python ele chora muito para essa questão de indentação, pode ver que está tipo um if, aí tem um else, aí dentro do else eu tenho outro if, só que com um tab, e dentro do if tem outro bloco com também um tab, e fica muito fácil de errar. É muito mais fácil de errar quando tá uma estrutura aninhada dessa. No elif ali, do lado, fica só uma embaixo da outra certinho, no comando elif e tal. Não precisa toda essa um dentro do outro, do jeito que está na aninhada. Fica bem menos suscetível a erros e fica mais fácil de ler também. Tá? É uma boa Exatamente. prática. Pronto. Agora a gente vai para a prática. Bora lá.
No caso, como a gente tinha falado, a gente vai ter os tipos de variáveis lógicos, como o Luiz tinha relembrado para vocês lá no início. Quando vocês estavam vendo a aula anterior, que era com o Túlio e Rogério, eles falaram dos tipos de variáveis. Eles devem ter falado para vocês sobre as variáveis true e false, que são do tipo booleano. Aqui a gente tem um exemplo. A gente tem um resultado. Teve o resultado de uma prova. Por exemplo, eu fiz a prova. Se eu fiz a prova, ela recebe verdadeiro. E se eu fui aprovada, eu vou também receber verdadeiro. Mas no caso aqui, não fui aprovada, então falso. Aqui é só um exemplo. E uma coisa que a gente tem que se atentar é que quando a gente vai definir um valor booleano para uma variável, é que o T e o F sempre são maiúsculas. Isso. Certo? Agora eu vou fazer um exemplo com os operadores relacionais. Como a gente viu, a gente vai ter o operador relacional de igual, que vai ser verdadeiro se dois valores são iguais, por exemplo. No caso, 5 e 2 são iguais? Não, então minha condição vai estar falsa. Diferente, se A e B são diferentes. No caso aqui, 5 e 2 são números realmente diferentes, então o resultado da minha condição é true. E por aí vai, ver se A é maior do que B, se A é menor do que B, se A é maior ou igual a B, ou se A é menor ou igual a B. Bora lá fazer um exemplozinho. Vou fazer aqui um if. Bora lá estabelecer um valor para a nossa variável. Eu tenho a variável A, que eu vou receber um int, input, porque eu quero verificar se o valor digitado é um inteiro, para facilitar a minha verificação de valores. Eu vou escrever aqui. Deixa eu só aumentar um pouco a letra para ficar melhor de vocês verem. Digite o valor de A. Mesma coisa para o B. O int, input, digite o valor de B. Aí aqui eu vou fazer um if. Se A é maior do que B, eu vou printar A é maior do que B. Aí eu vou fazer um elif aqui para testar se o A é menor do que o B. No caso aqui, o B seria maior do que A. E para o último caso, eles só podem ser iguais, né? Deixa eu ver aqui. Tá. A e B são iguais. Tá. Como a gente sabe, no Colab, esse botãozinho ele vai executar o nosso código. Bora lá, eu vou digitar 5 e 2, como estava no exemplo lá em cima. Ele vai me retornar que A é maior do que B, correto. Vou fazer outro caso aqui. No caso, eu vou fazer o meu A ser igual a 2 e o meu B igual a 5. Ele me retorna que B é maior do que A. No caso, eu vou fazer o A igual a 3 e o B também. E aqui, ele me retorna que os dois são iguais. Beleza? Deixa eu ver. Luiz, você quer fazer o exemplo desse aqui? Posso dar um exemplozinho aqui. Tá, então eu vou parar de compartilhar e você faz aí. Alguém falou aí? Não, era só para ver se teria problema de tu apresentar de novo, Samanta? Só para ver a última condição. Certo, eu posso sim. Tá aparecendo aí a tela? Voltou. Pronto. O que é que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou recebendo valores inteiros para minhas variáveis, A e B, certo? E eu quero comparar os valores delas. Eu quero ver se uma é maior do que a outra, se é menor do que a outra, e por aí vai. No caso aqui, eu quero ver se A é maior do que B. Se for maior do que B, vai me dar essa mensagem. Se não for, ou o A vai ser menor do que o B. Se não for nenhum nem outro, eu só taco um else aqui e pronto. Porque, vê, eu tenho uma condição. Se for isso, faça isso. Se for isso, faça aquilo. Se não for nenhuma das duas, eu não preciso especificar a minha condição para o else, porque o else vai ser minha última condição. Por exemplo, eu estabeleço várias condições. Se não for nenhuma delas, só vai me restar uma última condição, que no caso aqui, se não for maior nem menor, só pode ser igual. É por isso que a gente utiliza um else.
fazer Era outro essa a minha exemplo dúvida dessa condição. Era isso que eu ia perguntar. Como o else não tinha nenhuma condição, aí ou seria o maior ou o menor, se não tiver nenhum dos dois é igual. Certo? É isso. O else é tipo o resto, né? É o famoso resto. Se não satisfizer nenhuma das primeiras lá, ele cai no else. Se não entra, seja qual for a condição. Então o else é o famoso resto. Isso. Aqui eu vou fazer um exemplo aqui, só utilizando um operador lógico junto com relacional, mas o Luiz vai dar outro exemplo que vai ficar bem mais bacana de vocês entenderem. Aqui eu estou só verificando se meu A é maior do que B ou se o B foi maior do que A. Nesse caso aqui eu só quero ver se os números são diferentes. Eu poderia usar também dessa forma aqui. Opa. Se A é diferente de B, né? Aqui é só um outro exemplo que vocês poderiam utilizar, sabe? Mas pronto. Aí aqui eu só tenho o meu if, que é a minha condição inicial. Só quero ver se eles são diferentes. Se eles forem diferentes, vai aparecer essa mensagem. Se não for, eles são iguais. Ó, bora lá. Vou colocar aqui um valor para A, 5, 3. Os números são diferentes. E agora eu vou colocar 4 e 4. A e B são iguais. Beleza? Ficou claro aí? Porque o else não utiliza uma condição. Alguma dúvida, pessoal, até agora? A Alice perguntou quando usar o elif, sempre tem que usar o else no final. O ideal é você ter várias condições estabelecidas. Por exemplo, você tem a sua primeira condição, if, e se você tiver mais de 2 condições, você vai precisar de um elif, correto? Aí você vai ter o seu if, o seu elif, e sua última condição vai ser um else, porque se não for nenhuma das duas, você fecha lá com o else, e fica bem organizado o seu código. É porque, tipo, geralmente é bem difícil, tipo, é possível, mas é bem difícil abranger todas as condições possíveis, sabe? Então, você vai usar os ifs para atingir uma condição específica que você quer. Eu quero determinada condição, beleza. Eu vou cair no if. Quero outra determinada condição. Eu vou cair no elif, então. Mas se não for essas condições que eu quero, que realmente é as condições que eu quero atingir, que eu vou precisar no programa, então eu jogo tudo lá para o else. Né? Então, é bom ter, porque aí você não precisa escrever tantas condições assim. Você vai direto ao ponto, sabe? Exato. Tá, deixa eu compartilhar. Mais alguma dúvida, pessoal? Podem ir falando aí. Não, tá Calma. tudo bem aqui. Calma que acho que eu tô na... Tá compartilhando aí? Não, já fechei minha apresentação. Agora é com você, pronto. Apareceu aqui. Tá, eu acho que é a minha net que tá. Sim, eu só vou falar um pouquinho aqui, mostrar um pouquinho aqui do material e tal, fazer um exemplozinho besta. Nos operadores lógicos, como a gente tá vendo aqui, a gente pode replicar aquela tabela verdade aqui, do jeito que está aqui, sabe? Pode fazer a replicação. Por exemplo, se eu tenho uma variável, eu posso... Cadê? Eu tenho uma variável 1 aqui. Luiz, E boto que... Oi? aumente só um pouquinho o zoom da tela, só para ficar bom para o pessoal assistir. Tá. E agora? Eu acho que só mais um pouquinho aí fica bacana. Pronto, tá bom. Tá bom, certeza. Eu posso compartilhar outra tela. Não, aqui, pelo menos para mim aqui tá bom de ver. Não sei se pro pessoal tá. Tá bom aí, pessoal, o tamanho da tela aí, da letra? Tá sim, pronto. Podemos continuar. Tá, então, por exemplo, eu tenho uma variável 1 e eu quero atribuir o valor de verdadeiro para ela. Verdadeiro para ela. Então, se eu executar isso, ele só vai me mostrar um verdadeiro, né?
Porque... Opa. Acho que aqui tá, a minha internet tá bem ruim. Pronto. Se eu executar isso, ele só vai mostrar um verdadeiro, né? Agora, se eu, por exemplo, criar outra variável aqui também, eu vou estar mostrando primeiro aquela tabela verdade que a gente estava vendo antes, só que no código mesmo. Aí eu boto aqui uma variável 2. Deixa eu criar mais um código. Criei essas duas variáveis. E se eu fizer assim, va1, end, va2. Qual seria, por exemplo, o resultado disso daqui? Seria meio que tipo true, né? Porque o end, se as duas forem verdadeiras, ele vai retornar verdadeiro também. Ele me retornou true. E isso a gente pode fazer para qualquer... para simular qualquer linha daquela tabela verdade. Por exemplo, eu mudo a variável 2 para false e troco aqui or e deixo o end, ele vai retornar o quê? Opa, eu não executei essa. Ele retorna o false, né? Porque como um é falsa e é o end os dois têm que ser falsos, então ele vai me retornar falso. Então, aqui eu também posso criar uma terceira variável, só para a gente não ficar em apenas duas. Eu posso criar uma terceira variável. Deixa eu executar aqui. Bora dar aqui um exemplo mais ilustrativo. Por exemplo, Luiz, ele está indo para um festival de comida. Ele quer comer o máximo de coisas que tem por lá. Ele quer um bolo, ele quer o sorvete e quer um rocambole, sei lá. Aí, por exemplo, ele só vai ficar satisfeito se ele comer os 3. No caso aqui, a gente está vendo que a primeira está verdadeira, ou seja, ele conseguiu encontrar o que ele queria. Na segunda, ele não achou e a terceira também não. Ou seja, ele não está satisfeito. Ele queria ter experimentado os 3 pratos. Pronto. Eu só estou dando um exemplo assim realmente menos ilustrativo, só para mostrar que a gente não vai depender realmente de apenas duas sentenças, como eu estava mostrando na tabela, né? A gente pode ter inúmeras condições, tanto para o end quanto para o or. A gente pode ter várias. Por exemplo, porque lá na tabela só tinha 2 colunas, né? Era tipo proposição V1, V2, aí tinha V1 e V2. Só estou querendo mostrar que dá para a gente aplicar a inúmeras condições. Se eu trocar aqui por or, por exemplo, ele me retorna o true. Por quê? Porque pelo menos uma vai ser verdadeiro. Pelo menos uma das condições aqui é verdadeiro. Essas condições a gente pode trocar por qualquer coisa. Por exemplo, eu posso criar aqui, por exemplo, um código. Ao invés de botar true, eu posso botar... Rapidão. Eu posso botar aqui um exemplo numérico também que ela estava botando. Sei lá, A igual a 5 e B é igual a 10. E o V1, ao invés de ser true, eu posso botar A maior que B. Sabe? Então, o A é 5 e o B é 10. Então, ele vai executar essa proposição. Ele vai checar. 5 é maior do que 10? Não, 5 é menor do que 10. Então, aqui, o resultado disso daqui, a gente vai ter um false aqui. E 5 é menor do que 10. Então, a gente pode trocar esse true e false para fazer esses tipos de condição para a gente chegar em um determinado padrão que a gente quer. Então, eu só estou mostrando assim porque, por exemplo, o valor por baixo dos panos que a gente vai ter ou é true ou é false. Mas aí a gente pode trocar esse true ou false por qualquer tipo de condição, como, por exemplo, A maior do que B, e esse tipo de condição assume um desses 2 valores. E aí, essas condições a gente pode aplicar a vários operadores lógicos, como vocês viram aqui, AND ou OR, e essa sentença toda ela vai retornar um único valor. E é esse valor que a gente vai
por exemplo, usar dentro do if. O retorno desse valor, que no caso aqui foi true, é a condição dentro do if. Vai ser a condição que a gente vai usar dentro do if. E que vai determinar se a gente vai entrar no bloco de código daquele if, ou passar para um else, ou passar para um elif, enfim. Essa parte do operador lógico é mais ou menos assim. Mas eu acho que vai ficar mais claro quando a gente mostrar aquele código mais completo, o grandão, de aninhado. Isso. Quer que eu passe para lá? O que vocês acham, pessoal? A gente pode passar para lá para que esse exemplo mais grandinho, que vai ter o if, o elif, um else e também estruturas alinhadas. O que vocês acham? Pode sim, a Luísa disse que pode. A Giovana também, então bora lá. Calma aí que eu deixei de ver vocês. Eu vou trocar a tela compartilhada, é melhor. Que aí eu fico vendo vocês. Opa, só um instante, pessoal. Tela 2. Vocês já estão vendo aí? Tá sim. Tá. Vou fazer aqui com vocês. Deixa eu abrir um código aqui. Calma, deixa eu abrir um código aqui. Vamos tentar montar uma situação aqui rapidinho. Uma situação de voto eleitoral. Tem aquela regra de que você só pode começar a votar se for acima de 18, obrigatoriamente. Ou então votar opcionalmente se você tiver 17. Eu poderia montar a situação dessa. Tá, então pode ser. Então, a gente poderia criar, né, uma variável idade aqui. Essa idade, essa variável idade vai ser um dado de entrada do usuário, ou seja, o usuário ele vai digitar quantos anos ele tem, para a gente conseguir fazer essa estrutura. Então, aqui idade seria um int, que seria um input. Calma, rapidinho. E aqui é para digitar, digite quantos anos você tem. Digite quantos anos você tem, beleza? Aí a pessoa vai digitar lá, vamos supor 17 anos, e aí a gente vai ter que montar essa estrutura de verificação para verificar se ela é maior do que 18, se ela tem 17 ou se ela é menor. Opa, a Giovana falou aí. Isso, 16 voto facultativo, 18 obrigatório. Obrigada, a gente vai montar aí essa estrutura. E depois dos 60 também é facultativo. Eita! Beleza. Aí, por exemplo... Vai ficar bem completo aqui. Vai. Aí, por exemplo, quantos anos você tem? Aí, vamos supor, a pessoa digitou. Então, a gente vai querer verificar essa variável idade. Então, eu posso começar escrevendo aqui um if. Se a idade ela for maior do que 17, porque maior do que 17 não inclui o 17, né? Ela só inclui o 18. Então, a gente pode tanto fazer aqui maior que 17 ou então maior ou igual a 18, certo? Um dos dois dá certo aqui. Eu vou deixar maior ou igual a 18 porque talvez fique mais fácil de ver. Então, se a idade ela for maior ou igual a 18, então eu vou printar voto obrigatório. Beleza? Então, como aqui eu preciso de mais uma condição, e é uma condição que não entra nesse bloco, eu posso colocar um elif aqui. Então, eu boto o elif, tipo, não é maior do que 18, então, mas eu quero definir outra condição. Qual é essa condição? Opa. Elif, idade
idade ele é maior ou igual a 16 e menor do que 18, né? Isso. Idade menor do que 18, eu vou dar um print. Eu também posso botar o outro, né? Também. Pode Deixa eu sim. definir aqui certinho já direto. Opa. And. Opa, não, é or. Vai ser um ou aí. Or. Idade for maior ou igual a 60. Pronto. Então, aqui, né, nessa segunda condição, que seria a condição dos votos facultativos, eu consigo definir o quê? Eu consigo definir que se ele é... Não, calma. Isso aqui tá... É assim, ó. Vai ser assim, ó. É porque é bem complexo mesmo esse. É bem complexo mesmo esse. Luiz, não seria uma idade o maior ou end igual a aqui. 16 e um i? Vai ser um i aí lá que é o ou. Isso. Pronto. Ó, vai ser assim. Não podia dar errado. Exato. Ó, é porque... ele... Pronto, se a idade... Tá esperto. O pessoal tá esperto aqui. Tô... Fiz só para testar e vocês estão se ligando. Nessa aqui, por exemplo, eu digitei 17. Ele vai passar por esse if aqui, aí vai verificar. 17 é maior ou igual a 18? Não é. Então ele vem para o elif. Mas qual é a condição do elif? Ele tem duas condições. Então, se a primeira condição seria qual? A primeira condição é essa. Então, se a idade é maior ou igual a 16 e menor do que 18, ou seja, se ele tem 16 ou 17 anos, essa é a primeira condição, ou é maior ou igual a 60. Que foi o que a Giovana falou aí, né? Que é a questão do voto facultativo. Então, se ele tiver em um desses intervalos, o voto vai ser facultativo. O que é que eu vou ter aqui, na verdade? Facultativo. Vamos no exemplo que eu digitei 17. Ele não vai entrar nesse bloco, ele vai entrar nesse. Ele vai fazer duas verificações. A primeira verificação é essa daqui. Então, no resultado dessa verificação, o que é que eu vou receber? Eu vou receber um true. O resultado dessa verificação aqui, eu vou receber um true. Porque o 17 está entre 16 e 18. E como resultado dessa outra verificação, eu vou receber um false. Porque 17 não é maior ou igual a 60. Mas como entre esse true e esse false, eu tenho um operador lógico OR, então o resultado disso vai ser true. Porque ou é um, Exatamente. ou é o outro. Então, como o resultado de toda essa proposição vai ser true, então eu vou executar esse print aqui, voto facultativo. Não sei se deu para entender bem, eu tentei explicar aqui o máximo. A Paula Maracajá estava perguntando o seguinte, se no primeiro if não precisava colocar a idade menor que 60 para enquadrar no voto obrigatório. E ainda está faltando o pessoal que não vota, que no caso é os menores de 16 também, né? Sim, verdade. Não, calma, a gente não terminou ainda não. Vamos calma. Eu realmente precisa. Essa aqui, que a Paula falou, nessa primeira precisa também. Então, já vamos fazendo aqui. Se for maior do que 18, idade menor do que 60, então eu vou fazer aqui. Porque se eu botar o 60, ele ia executar esse maior que 18, né? Porque 60 é maior que 18, e ia parar aqui, não ia nem para o segundo. Então, realmente precisa. E a gente não quer isso. A gente quer deixar claro que se você tiver 60 ou mais, você pode ter o voto facultativo. Você pode escolher ou não votar. Aí, no caso, foi bem lembrado isso, de lembrar de colocar a idade menor que 60. Isso. Pronto. Só deixando os comentários aqui. Então, esse primeiro if seria entre 18 e 60 anos. Esse segundo if seria entre 16 e 18 ou maior do que 60.
E esse terceiro aqui seria o resto dos casos. E voto não obrigatório. Opa, obrigatório. E nesse caso, o resto dos casos seria menor do que 16. É isso? Isso. Heloísa, esses parênteses que a gente está colocando, esses vários parênteses, é só uma questão de organização e também para não ter perigo de tipo assim, eu estou comparando se a idade é menor que 18 ou maior ou igual a 60. Nesse caso, eu só quero ver se o intervalo é maior ou igual a 16 e menor do que 18. Eu só quero verificar isso. Aí a gente coloca esses parênteses só por questão de organização. É questão também de procedência, sabe? Tem essa questão de execução dos comandos. Porque, por exemplo, se eu tirar isso daqui, ó, vou tirar todos os parênteses aqui. Isso. Eu tenho isso daqui. O que é que eu estou querendo executar? Eu estou querendo executar idade é maior ou igual a 18, ou, por exemplo, 18 em de idade. O que é que eu estou querendo executar? Sabe? Então, a gente não sabe muito bem, isso, é tipo matemática. É para acertar aí a procedência do que vai ser executado, qual comando vai ser executado, quais variáveis vão executar com quais variáveis. Então, aqui eu quero deixar claro que eu quero executar que a idade é maior ou igual a 18. Então, eu já deixo eles blocados aqui dentro dos parênteses. Então, eu vou executar isso. Depois eu vou executar isso. E, por fim, quando eu executar esses dois, eu faço um end entre eles. É mais essa questão também de procedência, para a gente saber o que vai executar, quais variáveis vão entrar na execução, para a gente definir direitinho o flow do programa. Algum comentário, alguma coisa? O pessoal desse aqui entendeu e tá ok. Bora lá testar o programa que a gente fez. Pronto, beleza. Vamos testar quantos anos você tem. Eu vou digitar 17, que foi o que a gente estava falando. Voto facultativo. Então, ele caiu aqui nesse segundo elif, porque ele está entre 16 e 18 anos. Vamos testar a segunda condição, que no caso seria 61. Também cai no voto facultativo. Agora, vamos fazer como do jeito que estava antes, sem botar o 61, só para vocês verem como vai influenciar. Sem botar aquele 60. Vou botar 61 de novo. Voto obrigatório. Porque ele veio maior ou igual a 18, aí realmente 61 é maior ou igual a 18, caiu nesse print e encerrou o programa. Ele nem faz esse teste. Porque caiu nesse Ele primeiro caiu bloco. logo aí primeiro. Ele encontrou aquela condição. A idade que foi digitada é maior do que 18. Se isso sendo verdadeiro, já cai para lá, aí tipo assim, já nem olha mais as outras condições, já vai lá e acabou. Exato, então realmente precisa, né? Boa observação. Deixa eu botar aqui de novo 15, por exemplo, que seria o da terceira aqui, né? Opa. Voto não obrigatório, porque caiu nesse último else aqui. É menor do que 16, que é o que a gente fez. Faltou mais algum? Faltou um. Só um obrigatório. Obrigatório. Isso. Voto obrigatório. Então a gente viu que as três condições tá certinho, tá dando certo. A gente tá botando aí. Lucas, pode falar. Levanta a mão, pode falar. Eu tava tentando fazer aqui também com vocês no Collab, aí tava dando um errinho, né? Aí quando eu fui ver era só um erro de parênteses no elif. Aí tem, no comecinho tem 3 parênteses, né? Aqui elif, aí parênteses. Aí eu me perdi, porque lá no fim só tem 2. Aí onde é só pra me encontrar nesses parênteses desses 3. Pronto. A gente vai ter o parêntese global, que vai ser a condição no geral. Aí, em seguida, o Luiz fez o seguinte: ele quis comparar a idade maior ou igual a 16 e idade menor do que 18. Aí já tem um grupo de parênteses. Aí, para conferir o valor dele, já teve um parêntese para cada. Ou seja, teve um parêntese só para ver se a idade era maior ou igual a 16 e mais um conjunto para conferir se a idade era menor do que 18. Aí, no caso, aí depois disso, ele colocou um ou e só fez verificar o valor da idade, se era maior ou igual a 60.
Entendi. É só prestar Eu- atenção assim, pra não se confundir nesses pequenos erros, aí o sistema não funciona, né? Aham, aham. É. Pronto. Questão de procedência mesmo. Beleza? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida aí? A gente fez um exemplo bem legal. Tem outro também, né, no material teórico, quando a gente mandar. Tem outro exemplo aqui também legal. Se vocês quiserem testar alguma coisa, podem falar que a gente testa agora. Que é basicamente isso. As estruturas de condição são isso. Você estabelece a sua condição, verifica se ela é verdadeira ou falsa, dependendo do resultado daquela comparação, vai para um canto, se não vai para outro. Como a gente fez agora, para ver a questão da idade para votar, se vai ser obrigatório, facultativo ou então não obrigatório. Então, é isso. A gente mostrou aí essas estruturas. Se vocês... Não, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar aí. Mas é basicamente isso. É bem tranquilo. Eu não sei se é uma coisa boa ou ruim vocês não terem tanta dúvida assim. Dá para usar um exemplo com Note? Dá sim, bora lá testar um exemplo com Note. Eu acho que eu posso fazer esse. Pronto, pode ser. Sem problema. Luiz, antes de tu fechar só esse exemplo, só para saber se assim, no futuro, esses exemplos, assim, tu deu a idade e dessa condição, né? De maior, Sim. e aí depois deu um end e deu outra condição. Isso. Teria a possibilidade de pegar essas duas condições em uma só e dar na palavra idade? Tipo, sei lá assim, vou botar no chat. Idade. Faria Atribuir a isso? mesma variável. Sim. Só para não precisar repetir, no caso. Isso só, assim, perguntando se isso vai acontecer mais para frente, teria alguma possibilidade disso acontecer. Para não atribuir tipo idade maior que A, idade menor que B. Em vez de repetir idade duas vezes. Se vocês veem essa junção também, se isso acontece. Para essa variável ser atribuída a só o nome idade, né? Eu entendi. Precisa para entender também. Eu acho que eu entendi, mas... Porque a gente repetiu idade duas vezes, né? A gente deu duas condições para uma mesma variável. Se a gente conseguiria juntar essas duas condições em uma estrutura só. Tu acha que evitar parênteses, coisas do tipo, tá entendendo? Só tô pensando assim, se teria como ainda minimizar ainda mais esse exemplo. Eu acho que não tem não, mas tu acha que tem, Samuel? Tem como fazer isso? Tipo, do jeito que ele botou? Por exemplo, maior... Cadê? A é maior do que 16, idade aí... maior do que B? Sim. Botar assim um do lado do outro, eu acho que não dá certo não. Ele vai informar que dá erro de sintaxe. Você tem que fazer isso, você tem que comparar de pouquinho em pouquinho. Por exemplo, aqui a gente está comparando valores, a gente vai primeiro comparar um valor e depois vai recomparar novamente. A gente vai ver esses intervalos, ou seja, a gente está fazendo uma operação, a gente está fazendo uma condição utilizando operadores relacionais e operadores lógicos. A gente vai precisar fazer isso se a gente quiser fazer uma situação dessa. É que eu estava pensando aqui numa situação para usar o NOT. Deixa eu ver aqui. Eu estava vendo também se estava atualizando aqui. Estava aparecendo um exemplo que você fez agora aqui, mas não carregou não. Mas enfim, a gente pode colocar lá depois. Eu vou fazer aqui um exemplo aqui no final mesmo. Acho que eu parei de compartilhar, né? Foi. Uhum. Pronto. Certo. Bora lá compartilhar a tela. Bora ver. Fazer um exemplo aqui. Café da manhã. Recebe true. Almoço. Recebe true. E jantar também recebe true. Vamos fazer só um pequeno exemplo aqui.
São as 3 refeições mais importantes do dia, né? Bora lá. Bora ver o seguinte. Eu quero conferir se eu tomei café da manhã, e se eu almocei, e se eu jantei. Se isso tudo for verdadeiro, eu vou dar um print que você está bem alimentado. Alimentado, né? Aí, bora lá, vamos ter uma ocasião, por exemplo, de que um Elif aqui. Eu não tomei café da manhã. Note, café da manhã. No caso aqui, ele vai negar. Se tá lá verdadeiro e, sei lá, vamos supor que isso é uma mentirinha. Eu não tomei café da manhã. E eu almocei e eu jantei. Ele vai dizer, você esqueceu da refeição mais importante. E em último caso, por exemplo, se não for nenhum nem outro, eu vou só apresentar uma mensagem de que você está precisando se alimentar, está precisando comer. Tem que comer direitinho. Bora lá, fazer aqui um teste. Tá tudo true aqui. Tá tudo verdadeiro aqui, né? No caso, se tá tudo verdadeiro, significa que eu tô bem alimentada. Aí aqui tá falso. Eu não tomei café da manhã. Ele vai me retornar que você esqueceu a refeição mais importante. Opa. Ah, tá. Eu escrevi errado. Escrevi printf. Pronto. No caso aqui, eu almocei e jantei, né? Fiz isso. Mas eu não tomei café da manhã. Então, eu esqueci da minha refeição mais importante do dia. E se tudo for falso, vai dizer que eu preciso me alimentar. Alguém tem ideia de algum outro exemplo utilizando Note? Sei lá. Vamos ver aqui. Um animal, né? Animal. Vou colocar aqui. Ele nada. Ele voa. E ele anda. Tudo true, né? Se... Vou colocar aqui só animal. Aqui. Esse animal... Ele nada, voa e anda, né? Se todas essas condições forem verdadeiras... Vamos supor que ele é um pato, né? Eu não sei se você já viu esse meme, mas tem um memezinho comparando os animais. Tem o peixe que nada, o cachorro que só anda. Aí o pato faz tudo isso. Você vai dizer aqui, pato. Ele. Se ele não anda. E deixa eu ver aqui uma situação. Se ele não anda. E ele não voa, ele é um peixe. Vou fazer outro Elif aqui. E ele não nada. E não voa. E aqui no caso ele pode ser um cachorro, porque ele anda. E o último caso vai ser só um animal que voa e não faz nada assim de diferente, ele é só um passarinho, ele só voa. Para lá testar, né? Tá tudo verdadeiro. Se tudo isso for verdadeiro, ele vai ser um pato, né? De novo, eu escrevi printf. Printf é a gente usando a linguagem em si. Pronto. O pato, ele nada, voa e anda, correto? Aí eu vou fazer aqui. Ele não vai andar, que vai ser falso. Ele também não vai voar. Ou seja, de todas as ações que ele faz,
Ele só nada. Então, ele vai me retornar um peixe. Ou seja, esse é um animal aquático, que só faz isso. Meu animal, ele não vai nadar. E ele também não vai voar. Mas ele anda. Ele é um cachorro. Em último caso, se ele não anda, e se ele também não nada, ele só pode ser um animal que voa. Então, ele vai ser um passarinho. Pronto. Deu para entender esse exemplo? Ou vocês queriam alguma coisa mais concreta? O que vocês acham desse exemplo? Eu particularmente achei bem legal isso aí. Sim, só para tentar responder assim a Alice, que ela fez uma pergunta aqui, ó. Ela falou: nesse caso, como colocaria para alguém afirmar ou negar que comeu? Naquele exemplo lá que tu tinha feito. Eu acho que, tipo, como a gente ainda não está trabalhando com texto e tudo mais, a gente teria que informar naquele texto do input, né? Por exemplo, digite 1 se comeu e 2 se não comeu, alguma coisa assim. Aí o usuário iria digitar 1 ou 2, dependendo do que ele queria, e lá dentro do código a gente teria as condições. Se o que o usuário digitou for igual a 1, a gente já sabe que ele comeu. Então a gente vai para um determinado bloco de código. Se for igual a 2, ele sabe que ele não comeu, então vai para outro determinado bloco de código. Então, por exemplo, a gente teria que realmente, eu acho que informar no texto, né? No ponto que a gente está agora. Pronto, input. Você comeu hoje? Aí digita Acho que dá para ser sim ou não, né? Pode ser também. Pode ser um sim ou não. Nesse caso, pode ser sim ou não. É porque o if vai levar em consideração assim e o não é qualquer outra coisa, que seria o else, né? Isso. Acho que só indicar, Samantha, que o 1 é sim e o não, o 0 é não, talvez. Ah, não, pode ser assim? Ah, tudo bem. É porque eu não sabia que ele estava trabalhando com texto já. Não, eles ainda não estão vendo a parte de string em si, mas eu acho que como isso aqui é uma coisa mais simples, a gente pode usar isso, porque mais na frente eles vão ver manipulação de string, aí vai ser um negócio mais complexo. Mas para esse caso aqui, como é só uma coisa simples, que a gente está só comparando o valor da nossa variável, então não tem problema. Se a refeição for sim, então muito bem, você está se alimentando. Se não for isso, se não for um sim, vai ser só um não. Então, é só lembrar, você precisa se alimentar. Então, é bom você sempre dar dessa instruída, né, ao usuário do valor que vai receber e tal. Pois não? Quem estava falando? Paula levantou a mão. Pode dizer, Paula. Janilson. Tá. Janilson primeiro e depois a Paula, certo? Pode falar. Mas tipo assim, no caso, a pessoa digitar outra coisa entre sim ou não, é um erro. Digitar alguma coisa errada. Poderia Muito aparecer bem lembrado. informação inválida? Pode então, sim, no caso, vamos fazer pode isso. Sim. Então, vamos mover isso aqui para cá. Então, refeição só pode ser sim ou não, né? Esse aqui vai ser um não. Aí aqui ele vai me retornar o que você precisa se alimentar. Se não, ele vai dizer, desculpe, não entendi. Bem lembrada. Tá printf o else. Obrigada. Isso é eu com a linguagem C na cabeça, né, gente? A gente às vezes dá tutoria de C também, aí fica com duas linguagens misturadas. Tá, eu vou colocar aqui uma coisa bem aleatória. Vai dizer, desculpe, não entendi. Bora lá. Você se alimentou hoje? Sim. Muito bem, você está se alimentando. Agora eu vou dizer que não. Não me alimentei. Você precisa se alimentar. Pronto, pessoal. Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram testar? Podem ficar à vontade para perguntar, viu? Pronto, Paula, pode dizer. Eu queria perguntar uma coisa bem básica.
No exercício, toda vez que ia fazer o input, tinha que colocar o tipo de dado antes, se era inteiros. Aí, nesse caso, não colocou que era string. Não Porque precisa por padrão, ele entende que o que você vai digitar vai ser uma string, vai ser um texto, sabe? Aí, por exemplo, se você... Vou fazer aqui um exemplo com zeros e uns, tá? Certo. Vou fazer um código aqui. Vou criar aqui uma variável resposta. Ela vai ser um input. Vai ser só um input. Digite 0 ou 1. Eu vou pedir para ele digitar isso. Aí, por exemplo, a gente sabe que 0 e 1 são números. Aí eu vou querer fazer o seguinte. Eu vou comparar se a minha resposta foi igual a 1 ou se a resposta foi igual a 0. Né? Aí vai dizer, ok. Aí se não, vou só colocar aqui um sinal só para passar. Não esperava por isso. Tente de novo. Ainda. Você quer o seu celular? E tá onde? Então. Sim, tá. Tá, digite 0, 1. Eu vou lá digitar U. Não esperava isso, tente novamente. Eu vou digitar um 1. Aí vai dizer, não esperava isso, tente novamente. Por quê? Porque aqui tá só meu input. O Python vai entender automaticamente que isso se trata de um string, não de um número inteiro. Tá vendo, olha? Eu digitei um 1, não foi? Mas ele não caiu aqui. Porque o meu dado, ele não era do tipo inteiro. Vou fazer até aqui uma coisa para vocês verem. Que é um print type. Eu vou só imprimir aqui o tipo da minha variável. É só um comando. Talvez vocês queiram utilizar, tipo assim, para só verificar se o que você está fazendo está sendo o que você esperava. Tá, eu vou lá aqui compilar de novo. Eu vou digitar 1. Ele vai me dizer que a minha variável é do tipo string. E por isso que eu não consegui verificar se o meu valor digitado era literalmente um 1 inteiro. Tá vendo? Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar isso aqui, dizer que o meu input, a minha entrada de dado, vai ser do tipo inteiro. Ou seja, o que eu digitar aqui, eu vou converter para o tipo inteiro. Bora lá, eu vou digitar um 0, que é um número inteiro. Pronto, ele disse que é um inteiro agora. E disse ok. Então, se eu não colocar nada, ele entende como string. Isso, se você deixar só o input, é só uma string. Tá, Tanto obrigada, viu? que se você tirar aquele int lá e ao invés na comparação, ao invés de 1, você botar tipo a string 1, ele também entra no ok. Ó, isso, ao invés de 1, assim, você bota... Exato. Ele entra lá no ok. Pronto, disse que é uma string e que tá ok. Ele vai entender por default que é realmente uma string. E isso a gente usa essa questão de transformar no tipo de dado quando a gente quer o tipo de dado realmente. Por exemplo, se eu quero fazer eu quero receber uns números, seja qual for o número, e eu quero fazer operações matemáticas sobre esse número. Eu estou recebendo A e B e eu quero, no meu programa, eu vou somar A e B. Não tem como somar string, não tem como somar texto. Então a gente precisa no input fazer essa transformação para inteiro, para que ele deixe de ser um texto e eu consiga realizar operações matemáticas. Isso é um exemplo também mais prático, sabe? Isso. Não sei se deu para entender direitinho. Pronto. Legal. Luiz, então, padrão do Python seria, se eu não quiser fazer operação matemática, em vez de fazer na minha variável, eu posso fazer no meu if mesmo, colocar entre parênteses, né? Entre aspas, desculpa. Como vocês fizeram no segundo Isso, exemplo. se você quer comparar se o que foi digitado por exemplo, uma palavra, ou tipo assim, um número por extenso, assim, por extenso entre aspas, a gente vai colocar as aspas naquilo que a gente quer comparar. Nesse caso, eu só queria que o usuário digitasse 0 ou 1. Aí vamos supor que esse 0 ou 1 por extenso fosse só a escrita dele mesmo, assim, aí por isso que a gente colocou as aspas.
A gente está comparando strings. Obrigada. Show. Legal. E aí, pessoal? Vamos. Dúvidas? Lembrando que hoje já sai lista nova, viu? Para vocês Mas tá tranquilo. trabalharem. Tá tranquilo. Vocês vão tirar de letra aí. Teve até gente programa de madrugada aí. Vai dar certo, Lisa, vai dar certo. O negócio é só se atentar na maneira que o Uri quer. Se o Uri quer que tenha aquele espacinho depois de um ponto, você bote lá. Se ele não quiser, nem bote. Ele é bem chatinho com essas coisas. Assim, Johannes, né? E geralmente quando o Uri, ele dá esses... Tem vários tipos de erro, né? Não é só aquele, por exemplo, wrong answer 100% ou 50% e tal. Tem vários tipos. Geralmente, quando é erro de espaçamento assim, ele dá o erro lá de formatação certinho. Mas, por exemplo, eu vi, tinha muita gente falando que para aqueles casos do Uri, estava dando certinho, ele estava testando, por exemplo, para os casos que o Uri estava dando e estava retornando o valor correto. Mas, dando uma dica assim para vocês, lê o texto bem certinho e vê o que realmente o Uri está querendo de fato na questão. Porque, por exemplo, pode acontecer e vai acontecer muitas vezes de você fazer o programa, você digitar os casos de teste que o Uri dá, o próprio Uri dá, sair a saída correta, mas dar wrong answer, algum tipo de problema, algum tipo de porcentagem. Por que isso acontece? Porque o programa ele precisa dar certo para todos os casos de teste. Não só aqueles. Todos os casos de teste ele precisa dar um valor correto. Aí vamos supor que você lê o problema e tem um detalhezinho lá. Vamos dizer que o detalhezinho que ele está falando lá no texto tem dizendo: a entrada precisa ser um valor natural. Ou precisa ser um valor positivo, inteiro positivo. Sabe? Então, se você não se atenta para isso e não faz esse tipo de condição, ou seja, não permite que o usuário, por exemplo, digite -1, -2, -3, ele vai dar tudo certinho para todos os casos de teste que tiver lá, mas ele não vai estar 100% correto, porque não está abrangindo esse caso específico que ele falou. Se a pessoa digitar -1, ele, no caso, permitir que a pessoa digite -1, só que no texto está dizendo que o valor de entrada tem que ser um número positivo, sabe? Alguma coisa assim. É só se atentar direitinho mais para essas questões do que o Uri está realmente querendo e tentar abranger todos esses casos, porque vão ter casos que vai estar tudo correto, mas ainda vai gerar algum erro. Certamente é algum caso específico que não cobriu, o código não cobriu, sabe? Aí quando vocês forem fazer as atividades do Uri, faça no Colab, escreva lá seu código, comente para ajudar, tipo assim, a entender o que é que você está fazendo, ou o que você tem que fazer em seguida. Deixe lá anotadinho, porque vai lhe ajudar muito mais na frente. Por exemplo, se vocês forem trabalhar com programação, ou então for assim, utilizar na área de vocês, se você fizer um programa e ele for, tipo assim, bem longo, deixe comentários lá, nas linhas que forem assim, mais importantes para quando você, por exemplo, depois de 1 mês ou 2, você foi adicionar algo e você, tipo assim, não ficar gastando muito tempo tentando entender o que é que está acontecendo lá. Então, é sempre bom comentar também. Eu programo desenhando até hoje. Fica bem mais fácil. Eu desenho as coisas certinho que eu quero, todo o fluxo, que nem estava nos slides, por exemplo, if condição tal coisa, aí bota uma caixinha, se não vai para um lado, se não vai para o outro. Eu vejo sempre antes de codar, de fazer algum tipo de código, eu sempre desenho algum fluxo daquele tipo, que é para eu saber, eu tenho que fazer isso. Aí fica bem mais fácil de codar também. Pronto. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, fique à vontade. A gente tem mais 30 minutos aqui, até o final da aula. E se não, a gente para por aqui, viu? Aí a gente vai disponibilizar o slide, o material teórico e vai liberar a lista para vocês fazerem.
exercitar o que vocês aprenderam hoje, pensar em novas formas de solucionar problemas de decisão. Ninguém tem mais dúvida? Podemos encerrar? Meninas, é uma dúvida, mas aí é relacionada à aprendizagem de outras linguagens, né? Eu estava vendo outro curso de um pessoal que vai fazer uma imersão agora para JavaScript e CSS. Vocês acham que vale a pena a gente começar também? Ou é muito, muito diferente? CSS é mais questão assim de folhas de estilo, tipo, você tem um site e você vai usar o CSS para embelezar ele. Isso, E o eu sei que é mais a parte JavaScript- front-end, né? Isso. Aí o JavaScript, ele pode fazer modificações no CSS, dependendo das ações que você queira realizar, ou então fazer cálculos, porque ele também vai permitir que você faça cálculos. Eu estou pagando a disciplina, que é de introdução à computação gráfica, e a gente está usando JavaScript para fazer desenhos em tela. A gente está formando coordenadas de ponto, aí vai do ponto 0 ao ponto 1, ele vai lá e desenha uma linha. Nossa. Mas vale a pena fazer junto? Ou a gente se confunde muito? Não, porque é o seguinte, toda linguagem de programação, você vai ver isso, você vai ter essa lógica, você vai ter estruturas de decisão, estruturas de repetição, que vocês vão ver na próxima aula, manipulação de string, tudo. Só vai mudar a sintaxe. Lá no JavaScript você vai ter a chave e não vai se preocupar tanto com indentação. Mas eu recomendo deixar tudo bem indentado para ficar fácil de visualizar também. Para leitura, né? Isso. Se preocupou com o printf, né? A gente Então, digitando assim. e tem uma questão da aprendizagem mesmo. Às vezes você acaba se confundindo, né? Porque são métodos diferentes. É por isso que eu tô perguntando, se vale a pena fazer ou deixar para depois mesmo. Eu acho que tudo bem, porque por trás dos planos é a mesma lógica. Massa. Isso. É sempre, e toda linguagem de programação tem, e a gente acabou de apresentar a estrutura de condicional, né? Então, toda linguagem de programação vai ter o condicional, toda linguagem de programação tem tipo inteiro, booleano, só vão tratar de uma forma diferente, como ele falou, a sintaxe. Então, talvez não vai ser tipo if, com essa estrutura certinho que a gente mostrou, vai ter outra estrutura específica da linguagem, mas por trás é sempre esses mesmos conceitos. Tá? Por exemplo, a gente tem o end que a gente viu aqui, né? A gente escreve literalmente o end. Aí lá no JavaScript, se eu não me engano, é 2 sinais de i comercial para indicar o end. É assim. O end no JavaScript é assim. Só tem essas diferenças mesmo, né? Isso. Esse é o ou. O ou é 2 barrinhas retas. A Heloísa perguntou. Nesse a caso, lista da semana passada. É bem mais objetivo, assim. A Heloísa perguntou se a lista da semana passada vai estar disponível, se sim, até quando. Se eu não me engano, é até hoje, às 11h59. Eu não sei se Túlio e Rogério prolongaram a data de entrega. Aí tem que perguntar lá no grupo do WhatsApp. A que a gente vai passar hoje vai até a sexta-feira da próxima semana, até às 11h59. Aí a gente vai soltar já. Aí, se for o caso, se vocês pedirem para prolongar, eu acho que a gente pode prolongar a lista, mas o ideal é que vocês tentassem responder nesse intervalo de uma semana, de uma aula a outra. Para não acumular também, né? Sim, as aulas vão ser disponibilizadas. Estou gravando a aula e quando a gravação for processada, a gente vai dar um upload lá no YouTube da gente e a gente vai deixar o link disponível para vocês também no material teórico, certo? Por nada, Gabriele. Por nada, Leandre. Então, eu acho que é isso, né? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, mas eu acho que é isso. Então, muito obrigado, pessoal. Foi show aí da aula. E ver vocês também interessados lá no grupo, bem legal. Obrigada, tchau. Até a próxima semana. Bom final de semana para vocês também. Tchau, tchau. Bom fim de semana, pessoal. Até mais.